Grande estrela do futebol venezuelano na atualidade e que é uruguaio naturalizado venezuelano. Ele tem 31 anos, é o mais velho da equipe e está naturalizado uruguaio. Aí a saída para o Brasil. Éder. Ok para Luizinho. Batista para Oscar. Vai descendo o zagueiro central brasileiro. Batista, que ontem jogou em Porto Alegre, defendendo o Internacional contra o Palmeiras e fez 2 gols. Está aí o Júnior. Presença de Salas atrasando para o goleiro Vegas. Recuperação de bola com o Brasil. Getúlio. Lançado pelo setor direito. Tita. Aí o Sócrates. Zico ainda tentou, salvou o jogador Acosta. Recuperação de Júnior. Éder. Pisou na bola, foi para o lance individual. Vai o camisa 18. Gutierrez jogando pela linha lateral. Não foi da Venezuela. A bola bateu no jogador Júnior antes de ultrapassar a linha lateral. Ochoa para Carreiro. Um bom lance individual contra Batista. Lançamento era para o ponteiro Garcia. Estava impedido. Aí o zagueiro central, Oscar, trabalhando com Luizinho. Agora Júnior. A frente é para Reinaldo. Tentou a jogada contra Castro. Melhor para o jogador da Venezuela. Ochoa atrasando outra vez para Vegas. Quando atingimos o primeiro minuto deste início de espetáculo. E vale explicar para os telespectadores o seguinte: Salas número 15, Filomeno 8, 10 Carreiro, 13 Flebles e 18 Gutierrez não jogaram contra o Brasil em Caracas. Flebles tentando para Carreiro, pegou de perna esquerda, fácil para o goleiro brasileiro Valdir Pérez. Movimentação de Sócrates pelo setor direito, trabalho com Zico. Olha a Venezuela. Garcia. Salas. Outra vez a Garcia. A bola foi direto à linha lateral. É do Brasil. Se preparando o lateral direito, Getúlio. Aí o zagueiro central, Oscar. Júnior. Muita liberdade com o Júnior, principalmente nesse jogo onde a equipe da Venezuela naturalmente vai jogar retrancada. O próprio técnico da Venezuela disse que o esquema de hoje é para perder de pouco. Aí o Júnior. Tentativa era para Reinaldo. Passe foi mais para o lateral direito, Salas. Torres. Perdeu para Batista. Ochoa. Aí o zagueiro central, Castro. Gutierrez. Perdendo a bola para Júnior. Foi empurrado pelas costas o ponteiro esquerdo do Brasil, o Éder. Ele agrediu o Éder e o Éder revidou. Está caindo o número 18, Gutierrez. O Éder sentindo a perna direita. Acontecendo a 3 minutos e meio o primeiro tempo. Júnior. Toque de Sócrates foi para o jogador Getúlio, pelo setor direito. Tentou a tabela com Tita. Melhor colocado Salas. E o goleiro Vegas. É bom lembrar que no jogo em Caracas, também pelas eliminatórias, o Brasil venceu apertado por 1-0, o gol de Zico cobrando pênalti. Aí o Júnior na tabela, para o jogador Gutierrez. Levantamento do uruguaio Filomeno. Garcia. O Salas estava atrás pedindo bola, Garcia foi para o lance individual e caiu. O árbitro marcou a falta. Cometida pelo lateral direito, Getúlio.
do lado direito da grande área brasileira. Aí o goleiro Valdir Pérez já pedindo a barreira. Levantamento para Garcia. Boa presença de Valdir Pérez. A primeira jogada difícil contra o gol brasileiro. Éder. Reinaldo está impedido. Foi lançado. Levantou a bandeira vermelha. Carlos Espósito confirmou o árbitro Jorge Romero. O trio de arbitragem é argentino. Aí o jogador Filomeno. Garcia. Tentativa era para Carreiro na devolução. Deu corte de Tita. Vai o Brasil. Lançamento de primeira para Reinaldo. Olha a chance, saiu o goleiro Vegas. Mas que passe para o Reinaldo. Na primeira boa jogada do ataque brasileiro. Grande enfiada de Zico. Volta o Brasil, Zico. Tentou o lance individual, parando no Filomeno. Tita está sentindo a perna. O Brasil já teve uma ótima chance. Na marca de 5 minutos de jogo, a opinião de Gerson. Olha o Tita. Deixaram de Reinaldo. Sócrates, o goleiro defendeu de susto. Incrível outra vez. A deixada do Reinaldo para o Sócrates e a complementação para o gol. Quase deixam o Brasil em vantagem. Não fosse a ótima defesa do goleiro. E o Tele Santana aqui no banco ri e passa a mão pela cabeça. Mas ri, acha bom. Getúlio. Um bom início da seleção brasileira, entusiasmando o público em Goiânia. Aí o Júnior. Getúlio. Lançamento é para Zico. O que foi feito pelo Castro. Para o Filomeno. Saiu o lateral Salas. Torres. Nebles. Agora para Luizinho. Tranquilo, o quarto zagueiro da seleção do Brasil. Lançamento de Éder, cumprido demais para Reinaldo. Melhor para o goleiro Vegas. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. Marca de 8 minutos, primeiro tempo 0-0. Olha, a Venezuela já está impedindo o atacante venezuelano Garcia. O árbitro mandou tocar porque o Brasil levou vantagem no lance. Está aí Sócrates. Deixando pelo setor direito, procurando o Getúlio. Zico. Ali o camisa 10 do Brasil. Sócrates. Zico foi. Ganhou o lateral Salas. Filomeno. Abertura para Salas. Lançamento para Garcia, entre dois do Brasil. O toque de Garcia fácil para Valdir Pérez. A última vez que o Brasil jogou aqui no estádio Serra Dourada ganhou de 6-0. Foi no dia 30 de outubro contra o Paraguai. 30 de outubro do ano passado. Era mais uma tentativa de Reinaldo. Toque a linha lateral. Devolução do Reinaldo para o Éder foi errada. Ficou Gutierrez com a bola e atrasou para o goleiro Vegas. Quarto zagueiro Acosta. Filomeno. Salas. Tentativa com o jogador Carreiro. Muito habilidoso, o Carreiro já deixou Getúlio batido.
É para Filomeno. Melhor para o zagueiro central brasileiro. Recuperação da Venezuela com falta. Apitou o árbitro da partida, o argentino Jorge Romero. Repare Batista. Esse é o Júnior. Sócrates. Luizinho. Sócrates. Deu certo. Jogada individual de Sócrates. Éder. Júnior, a tentativa de primeira. Veio de trás o Éder. E o Zico foi derrubado na frente da área. Uma ótima chance para a seleção brasileira. Derrubado pelo Filomeno. O próprio Zico vai se colocando para a cobrança da falta. Veja em outro ângulo a posição. Que a bola está colocada bem próximo à linha frontal da grande área. Zico e Júnior estão colocados para a cobrança dessa falta. O Éder está na barreira e o Júnior bateu. Zico perdendo o rebote de bola pelo meio. Apareceu o camisa 18, o Gutierrez. Era para Febles, Carreiro. Foi o Batista brigando muito. Mudança de jogo para Garcia. Safou-se bem o Brasil. Luizinho. Zico. Virou pela direita o lateral Getúlio. Levantamento, vai chegar para Éder. Tocou de cabeça o Showa. Mandou a linha de fundo, escanteio para o Brasil. Pela ponta esquerda. Há um outro detalhe também. O Getúlio não jogou aqui contra os paraguaios em outubro do ano passado, porque sentiu uma distensão e perdeu a posição. Está voltando ao time do Brasil exatamente aqui no Serra Dourada. Colocado o Júnior para a cobrança do escanteio. Brasil apertando, procurando o primeiro gol. Olha a batida, o toque. O toque de cabeça foi feito pelo Zico. E a resposta no bate-rebate, tirando o jogador Filomeno a linha de fundo. Novo escanteio agora. A chance para Éder no setor direito. Vai se colocando o ponteiro esquerdo do Brasil para cobrar de pé trocado. É a jogada muito perigosa com o Éder. Ponteiro esquerdo do Brasil. Marca de 12 minutos, 40 segundos, partiu Éder. Tirando o jogador Filomeno. Júnior. Pegou e perdeu para Febles. Estava recuado o centroavante da Venezuela. Batista cortando para Luizinho. Tem que falar que é só brasileiro. Vai outra vez a seleção nacional. Olha o tiro de longe e a defesa feita pelo Vegas. Quando ninguém acreditava. Penetrou o Zico pelo setor direito e a bola saiu. Com o goleiro Vegas mandando a linha de fundo. Você está reparando na jogada pelo setor direito do ponteiro Éder. Júnior. É o Zico reclamando da falta. O juiz marcou contra o Brasil. Esporte e Ação. 81 ano do esporte na Globo. Procurando tocar bola, a equipe da Venezuela. Carreiro recebendo pelo meio campo contra Sócrates. Atrasando a Costa. Filomeno. Havia falta do Tita. Cobrando Torres. Toca de Luizinho, Oscar conferindo.
Garcia contra Batista. Febles procurando por cobertura, vai direto à linha de fundo, tiro de meta para a seleção brasileira. A marca de 15 minutos, primeiro tempo, 0-0, nova observação de Gerson. Lateral direito Getúlio, mudando o jogo para Luizinho, quarto zagueiro da seleção do Brasil. Júnior. Olha o Zico. Procurava o Reinaldo, cortando o jogador Castro. Com a bola Gutierrez. Luizinho, mas houve falta anotada pelo árbitro da partida. Zico cobra. Júnior. Éder. Reinaldo no meio, o passe foi direto para Torres. Falta o Brasil, Getúlio, e a falta marcada pelo árbitro contra o Brasil, cometida por Batista. Zagueiro central, Castro trabalhando com Torres. Salas. Sócrates acabou cometendo uma falta em cima do lateral esquerdo da seleção da Venezuela. E o quarto zagueiro Acosta. Melhor para o brasileiro Batista. Estava o Tita pelo setor direito. Batista ficou prendendo a bola, acabou recebendo a falta. Tá aí o Batista. Júnior para Éder. Zero Brasil, 0 Venezuela no estádio Serra Dourada. Tita. Aí o ponteiro brasileiro. Acompanhando o Getúlio, você vê. Aí o cruzamento de Getúlio para a grande área. Olha o toque, sobra para Zico, a virada. E a bola vai à linha de fundo. Corner. Quando você repara na repetição, a chance com Zico. A bola batendo no jogador Acosta, indo à linha de fundo. Escanteio do Brasil pela ponta direita. Outra vez Éder. Olha a batida fechada para Sócrates. E o árbitro marcou empurrão de Sócrates. Veja na repetição, cruzamento de Éder para a cabeçada de Sócrates. O juiz marcou o empurrão de Sócrates. E o Sócrates falou para ele que subiu com as mãos para trás. E realmente subiu com as mãos para trás. A falta foi mal marcada. Está caindo o jogador da Venezuela. Esporte é participação. 81 anos do esporte na Globo. Nove minutos cravados em cima da pinta. Primeiro tempo do estádio Serra Dourada. Brasil 0, Venezuela 0. Olha o Sócrates retomando pela seleção brasileira. Reinaldo para Éder. Reinaldo. Olha o Júnior, pode ser agora. Saiu pela linha de fundo, bem próximo ao gol do goleiro Vegas. Mas levou muito perigo o chute cruzado de Júnior. A jogada inteligente do centroavante Reinaldo, atrasando para o tiro de Júnior de primeira. Aí o goleiro Vegas.
Gutierrez. Tentativa para Febles, no meio tirou Luizinho, toca de cabeça para Getúlio. Batista. Reinaldo ganhando do jogador central Castro, mas perdendo para Ochoa. Aí o lateral direito, Ochoa outra vez. Marcado pelo Éder. Tocou o Éder para Reinaldo. Zico acompanha pelo meio. Funcionou a tabela, olha o toque para Tita. Aí um ponteiro brasileiro. Procurou mudar para Éder. Não evitou a saída para a linha de fundo. Tiro de meta para o time da Venezuela. Toque longo do Éder. Não conseguiu evitar. Zagueiro central Castro. Trabalhando com o goleiro Vegas. 20 minutos no Serra Dourada, 0-0. Olha a Venezuela, Salas foi lançado pelo setor esquerdo do ataque da Venezuela. Levantamento para Garcia, na grande área. Contra Luizinho. Escanteio, assinalou o árbitro contra o Brasil. Vai chegando o camisa 8, Filomeno. Para a cobrança do escanteio. Cobrou fechado. Olha o toque. A bola bateu na trave no toque do jogador Garcia. O time da Venezuela reclamou que a bola teria inclusive entrado. Você tira as dúvidas no replay da Globo. Momento para mais uma consideração de Gerson. Tá tão feia que o técnico Walter Roque mandou o time venezuelano vir à frente, atacar e imprensar o Brasil. Cruzamento de Júnior. Era do Getúlio, Diego, pelo setor direito, e a cabeçada de Sócrates, a linha de fundo. Tiro de meta para a Venezuela. 22 minutos de jogo no Serra Dourada, 0-0 Brasil e Venezuela. Esporte, a competição, 81, ano do esporte na Globo. E lance individual do Júnior. Getúlio. Parte o Brasil. Zico. Já olhou a posição de Reinaldo. Para Sócrates. O passe era para Éder. A intenção foi ótima do Sócrates. Cortou o zagueiro central Castro. Ochoa. Toque de Tita, linha lateral. Éder cortando, Júnior. Ochoa observa, deixa a bola sair para lateral da Venezuela. Ele mesmo cobra para Castro. É claro que a Venezuela não arrisca nada, né? Salas. Camisa 8, Filomeno, na devolução para Salas. Vai jogando o Brasil. Sócrates, Zico. E a presença do goleiro Vegas no lançamento para o zagueiro central Oscar. Olha, acreditando a seleção brasileira. Camisa 10, Carreiro. Lançamento era para Garcia. Sempre ele, Luizinho. Tranquilidade pela seleção brasileira, enquanto você via também a tranquilidade do técnico Tele Santana. Olha o Brasil.
Oscar para o jogador Sócrates. Tita está indo pela meia. Júnior. Sócrates. Batista. Era para Reinaldo, que estava pela ponta direita, tirou Salas. Recuperação de Sócrates. Tentativa era de Zico, cortando o Acosta. Filomeno agora. Para Gutierrez, Luizinho protegeu. Júnior. Batista. Toca de primeira de Zico. Para Getúlio. Passou o jogador Sócrates, a bola era para Reinaldo, foi empurrado. O juiz não marcou. Ele reclamou e o juiz não quis dar nem confiança para ele. A marca de 25 do primeiro tempo. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. Aí outra vez o time brasileiro. O corte do zagueiro central, Oscar para Tita. Reinaldo. Não entendeu o Batista. O Brasil procura apertar a marcação. Já tomando a bola Zico. Mas como se fosse o ponteiro direito do Brasil. É para Éder. Toque para Tita, tirou de qualquer maneira, Costa mandando a linha de fundo. E vai o Éder cobrar outra vez pelo setor direito. Colocando o ponteiro esquerdo, o Éder. Mais uma tentativa. A cobrança com perna trocada, procurando na grande área, bem fechado os jogadores brasileiros. O Oscar está na área da Venezuela. Árbitro. Sempre muita demora na cobrança. O juiz está pedindo ali, pessoal de fotografia, para sair de perto do gol, né? De perto da linha. E o Vega está pedindo para cuidar do Reinaldo ali, que está no segundo pau. Olha o cruzamento. Vai para o Reinaldo. Boa presença do Vegas. E o Reinaldo não está deixando o Vegas sossegado. Enquanto isso, você observa o Acosta caído na pequena área da Venezuela. Quando você observa a cobrança do escanteio outra vez. Vai o Brasil. Salas procurando o Filomeno. Proteção do Getúlio, lateral brasileiro. Tita. Levantamento para Reinaldo. Dominou Reinaldo. Tentou por cobertura na saída do goleiro. Mas ele já estava desequilibrado. A bola foi fora. Tiro de meta para a seleção da Venezuela. Repare o lance novamente. Toque do Reinaldo já meio desequilibrado. Bola saindo a linha de fundo. Acosta cobrando o tiro de meta. Toque de Filomeno para Febles, tirou o Oscar. Para Batista, dali para Júnior. Foi empurrado o Júnior. Empurrado pelo Gutierrez. O número 18 da seleção da Venezuela, 0-0. Brasil e Venezuela na marca de 29 minutos, primeiro tempo. Capitão da seleção brasileira, Sócrates, lançando para Reinaldo. Outra vez para Sócrates. Por baixo, boa presença de Carreiro. Sócrates tentou, a seleção da Venezuela vem tocando. Febles. Bom passe lateral esquerdo, Salas. A grande área, Gutierrez e Garcia. Mas foi para Filomeno. Tentativa do jogador Garcia. Safa-se o Brasil.
Aí Luizinho. Mais um lance de alta categoria do quarto zagueiro Luizinho da seleção brasileira. Sócrates. Vamos acompanhar a descida do Brasil. Aí o Sócrates. Levando na área, boa presença. E o toque à linha de fundo, escanteio. Marcou o árbitro. Na jogada pessoal de Sócrates. Da intermediária até a grande área da seleção da Venezuela. O último toque do goleiro foi a linha de fundo. Escanteio do Brasil. É mais uma tentativa com o ponteiro Éder. Aí o levantamento. Safou-se a Costa. E o árbitro já havia marcado um empurrão do jogador Zico em cima do Acosta na grande área. Aliás, na pequena área da Venezuela. O Luizinho deve tomar um pouco de cuidado. Ele queria pegar o Stranozzi, que deu um soco no rosto dele lá em Caracas. E agora pegou o Carreiro, número 10, que exatamente está substituindo o Stranozzi. Não tem que fazer isso. A marca de 31 minutos, 0-0, nova observação de Gerson. Goleiro da Venezuela, Vegas, recebeu o cartão amarelo do árbitro da partida, o argentino Roger Romero. Porque retardou a saída de bola. Júnior. Recebeu o Getúlio. Vai procurar o Brasil pela ponta. Fica prendendo o Tita. Quem chutou essa bola foi o Torres. Assim colocando o lateral direito Getúlio para fazer a cobrança do arremesso manual. Getúlio. Aí o cruzamento muito fechado. Reinaldo tocou. Olha a sobra para Sócrates. Deixou de calcanhar. Júnior. Aí o Brasil. Para a linha de fundo. Perdeu Zico. Perdeu Zico. Atirando a linha de fundo. Errado depois da sequência de jogadas incríveis do ataque brasileiro. Levando muito azar o Zico na complementação final. O arremate saindo a tiro de meta para a equipe da Venezuela. E a deixada do Sócrates foi sensacional. O Tele chegou a levantar para comemorar o gol. O Zico perdeu um gol que ele não costuma perder. Aí o Vegas. Tentativa era do Torres. Trabalho com Febles. Éder ganhou. Acompanha Reinaldo pelo meio, Éder no lance individual e a falta. A falta dupla de Castro e de Febles sobre Éder. Veja o Zico já colocando a bola. E o próprio Éder, aí o técnico com o Tele Santana. Aí o Tele. Pedindo capricho na cobrança dessa falta. Aí a chance do Brasil. A marca de 34 minutos do primeiro tempo. 0-0. Vai chegando o Luizinho também. Mas deve ser o Zico quem vai cobrar essa falta. Expectativa, saiu o tiro de Zico na barreira. Oscar. Botou o jogador Filomeno, voltou para Tita. Aí o Brasil. Entre dois, nova falta contra a seleção da Venezuela pelo setor direito. Vai chegando o Getúlio para a cobrança da falta. Aí o levantamento, toque, gol!
Tita! Que cabeçada sensacional do Tita! No lançamento para a grande área feito pelo Getúlio. Tita, camisa 7, Brasil 1, Venezuela 0. Na marca de 35 minutos, gol de Tita, camisa 7. Placar que vem fazer justiça à seleção brasileira. Momento para ouvirmos o comentarista exclusivo da Globo, Gerson. Tentativa da Venezuela, bom corte de Oscar, 1-0 Brasil. Tentativa de Batista. A entrada mais dura do Torres, que vai receber a bronca do árbitro Jorge Romero. O Torres foi na perna do Batista e já estão em campo. Nocaute já aqui do Torneiro Lasmar. E a preocupação do Éder, repare. Você está vendo outra vez a entrada mais dura do jogador Torres, número 9, sobre o Batista. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. Vai saindo de campo o jogador Batista para ser atendido pelo médico Neylor Lasmar. O Batista sentindo demais, hein? Sentindo a perna direita. Aliás, a condição física do Batista já não deve ser muito boa, porque ontem ele disputou uma partida muito difícil em Porto Alegre. Quando o Internacional goleou o Palmeiras por 6-0. E ele, Batista, fez 2 gols no jogo. Aí a Costa. Lançamento do Getúlio para Tita. O jogador Edinho já está se aquecendo aqui no banco de reservas do Brasil. Pode entrar, pode não entrar, depende do Batista. Zico. Aquele Tita era para o jogador Oscar, ali para Getúlio. Olha o levantamento para Reinaldo. Presença de Vegas. Boa defesa do goleiro da Venezuela. Um 1-0 Brasil na marca de 38 minutos, primeiro tempo em Goiânia. Vai voltar o Batista. Febles. E agora falta em Júnior. Cometida pelo camisa 13, Febles. Éder. Júnior. Doutor Neylor Lasmar, o que houve com o Batista? Uma entorse do joelho esquerdo. Vai continuar, vamos esperar, vamos observar no vestiário. Lateral da seleção da Venezuela. Presença de Getúlio. Olha a recuperação do jogador Salas. Tentativa de Gutierrez, Luizinho chegou, tocou, a bola bateu no Gutierrez, sobrou para o Sócrates. Voltou ali no bate-rebate, Batista trazendo a bola para Valdir Pérez. Agora é o Sócrates que está no chão, passando a mão no joelho. Vai carregando a seleção brasileira. Éder pedindo do outro lado, foi lançado o Reinaldo. Impedido o comandante de ataque do Brasil. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. A cobrança do impedimento, quarto zagueiro Acosta. Para Garcia, melhor para Oscar. Carreiro. A direita para Gutierrez.
Último toque de Júnior. Lateral da Venezuela. Chegando Ochoa para a cobrança do arremesso manual. Luizinho. Fica o ponteiro esquerdo, o Éder retraído no campo defensivo. A bola foi mal passada, mesmo assim chegou Batista. Toque feito pelo zagueiro central, o Oscar. Vai puxando o contra-ataque brasileiro, Zico. Para Sócrates. Éder. Levantamento para Sócrates. Olha a chance, Zico, mas não valeu. Estava impedido o atacante Sócrates no momento do lançamento de Éder para ele. O juiz Jorge Romero mostra que o Sócrates saiu da posição de impedimento. Saiu, veio para frente dos zagueiros da Venezuela. E o amigo da Globo conferiu no replay. Impedimento marcado pelo bandeira Carlos Espósito. Bandeira vermelha. Tita. Getúlio. Procura o jogo Brasil. Batista. Para Reinaldo. A devolução foi errada. Costa cortou e recebeu falta. É para a seleção da Venezuela na marca de 41 minutos no primeiro tempo. Brasil, 1 gol de Tita, 0 para a equipe da Venezuela. Oscar. Júnior. Recebendo a marcação do Gutierrez, perdendo para ele, Garcia. Cortou Oscar. Aí o Zico. Lançamento para Reinaldo. Por baixo chegando Salas, atrasando para o goleiro Vegas. Esporte a participação, 81, ano do esporte na Globo. Batista. Recebendo o médio volante do Brasil. Passe para Getúlio. Brasil procura ainda o segundo gol nesta primeira etapa, no encerramento dessa primeira etapa. Daí o Éder. Cruzamento fechado, muito mais para Vegas que para Reinaldo. Saiu bem o goleiro da seleção da Venezuela. 43 minutos, nova consideração de Gerson. Sócrates. Getúlio. Lançamento de Batista para Sócrates. Sócrates ficou pedindo a falta, o juiz mandou o seguir. É o centroavante Febles, que está aqui atrás, ajudando a defensiva da Venezuela. Passeada para Gutierrez. Grande toque de Luizinho. Grande toque. Bola para Júnior. Virada para Tita. Para Getúlio. Vai chegando com mais facilidade agora a seleção brasileira. Getúlio. Levantamento para Zico. Para Sócrates. É a presença do goleiro quando Sócrates escorregou na hora de pegar a bola limpa. Veja de novo o azar que levou o jogador Sócrates. Quando ele havia conseguido limpar o lance em cima do zagueiro, ele escorregou, dando chance ao goleiro da Venezuela.
Luizinho trabalhando com o zagueiro central, Oscar. 45 vai acabar o primeiro tempo. Tita. Ochoa e o goleiro Vegas. Lançamento era para Carreiro. Cortou Oscar, zagueiro central brasileiro. Éder. Deu bem no setor direito o jogador Zico. O passe era para Sócrates. Chegou Vegas. 1 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Gol marcado por Tita. Quando já temos 46 minutos, 20 segundos. 1:20 além do tempo regulamentar. Júnior. Pegando pelo lado esquerdo. Tentou o cruzamento, a bola bateu no Ochoa. É lateral para a seleção brasileira. Éder. Procurou no buraco o jogador Júnior, cortou Ochoa. Gutierrez. Torres. A número 9 da Venezuela. Ochoa. Bola recuada para o goleiro Vegas. Vai gastando o tempo a seleção da Venezuela, perdendo de 1-0 para a seleção do Brasil. Oscar. Marcada a distância pelo Febles. Oscar passa Luizinho. Quando o árbitro Jorge Romero apita final de primeiro tempo no estádio Serra Dourada. Raul Quadros. O treinador Tele Santana já saiu do banco, os jogadores também. Gilberto Tim, como é que você está sentindo o time do Brasil diante da Venezuela? O Brasil superior tranquilamente, com um pouco de falta de sorte, porque as oportunidades estão surgindo, apenas não está saindo o gol. Eu acredito que agora no intervalo o Tele pode corrigir alguns erros que está acontecendo e no segundo tempo nós possamos conseguir os gols que nós estamos precisando. Esses erros seriam principalmente na defesa, Tim? Eu acho que o que está faltando é no ataque. Nós chegamos bem até a área grande do Brasil e aí talvez um pouco de afobação, aquela vontade de querer golear o time adversário esteja prejudicando um pouco. O Batista pode sair e entrar o Edinho? Não sei, o Batista é um jogador, se entra em campo vai até o fim. Tem uma moral impressionante e tem condicionamento para isso. Se for tirar o... Saída no segundo tempo para a seleção da Venezuela. O Brasil tem no banco o goleiro Marola, número 1, Edevaldo 2, Edinho 15, Serginho 20 e Zé Sérgio, número 11. A Venezuela tem Jiménez, goleiro, número 12, Simonelli, zagueiro de área, número 4, Campos, lateral esquerdo, número 6, Aguirre, número 17, meio campo, e Castilho, centroavante, número 16. Último jogador que retornou ao banco do Brasil, lateral direito, Edevaldo. Quando você observa a saída para a etapa complementar. Salas, marcada pelo Reinaldo. Carreiro. Salas, é o lateral esquerdo. Boa fita sobre o Tita. Levantamento para Febles. Vem de trás, batendo o jogador Carreiro, a defesa do Valdir Pérez. Largando na primeira para conferir na segunda. Veja de novo. Aí o Brasil com Tita. Era o camisa 8, Filomeno. Agora Torres. Procurando o Garcia pelo meio. Sócrates de calcanhar, tentativa era para Zico. E com Sócrates na briga com o Carreiro. Éder. Levantamento para Reinaldo.
Saiu o goleiro, ganhou Reinaldo, olha a chance. Conseguiu evitar, perdeu o ângulo. Olha para Zico, de frente, a batida tirou o jogador Ochoa. Na sequência de Reinaldo, ele não conseguiu depois de enfrentar o goleiro. E o tiro de Zico batendo no jogador Ochoa. Um bom momento da seleção brasileira, na marca de 1 minuto e meio no segundo tempo. Você está revendo o grande lance do ataque do Brasil. Goleiro Vegas, preparado para a devolução. Júnior. Batista. Lançamento para Sócrates pelo lado esquerdo. Batista. Zico. Marcação do jogador Filomeno. Cortou o Ochoa. Filomeno. Era para Ochoa. Torres. Passe errado. Morte de Luizinho pelo Brasil. Batista. Lançamento é para Tita. Reinaldo apanhando o centroavante do Brasil. Ensaiou o lance individual. O árbitro está marcando fora da grande área. Está marcando fora da grande área. Ele marcou, parece, 2 toques contra a seleção da Venezuela. O Reinaldo foi deslocado pelo lateral esquerdo, Salas, número 15. Vamos à confirmação. Se 2 toques ou tiro livre direto contra o gol de Vegas. A marca de 3 minutos, segundo tempo. Está colocado o ponteiro esquerdo, Éder, para a cobrança. Tiro livre direto. Repare a formação da barreira com 5 jogadores da Venezuela. É uma boa chance para Éder. Éder reclama da colocação da barreira. Partiu Éder, bateu direto para o goleiro Vegas. Ochoa. Setor direito, Gutierrez. Ochoa. Torres para Gutierrez. Ochoa. Era para Febles, tirou Luizinho. Reinaldo. Na briga com Filomeno. E a falta apontada pelo árbitro estava bem perto do lance cometida pelo centroavante Reinaldo da seleção brasileira. Lançamento para Getúlio. Éder. Lançamento de Batista era para Reinaldo, estava impedido o centroavante do Brasil. Um para o Brasil, gol de Tita. 0 para a equipe da Venezuela. Aí o goleiro Vegas. Toque feito pelo Getúlio pela linha lateral. Colocado o jogador Salas na cobrança do arremesso lateral. Trabalhando o Filomeno, jogador uruguaio naturalizado venezuelano. Tita pelo Brasil. Ele tentou passar para o Reinaldo, mas ele esperou que todo mundo fechasse a marcação. Agora está impedido o ponteiro direito, Gutierrez, da seleção da Venezuela. Na marca de 5 minutos, tempo final no estádio Serra Dourada. Getúlio. Oscar Batista. Aí o Brasil. Lançamento na esquerda para Éder. Melhor para o Ochoa.
Ficou ainda com o Éder. Deu a bola de presente para Torres. É para Garcia. Aí voltando com a bola para o próprio campo da Venezuela. Ochoa. Zagueiro central Castro. Antecipação perfeita do Júnior. Éder. Zico. Encosta Júnior. Olha a passada para Luizinho, quarto zagueiro. O Brasil vai todo para o campo de ataque. Batista. Sócrates. Bom passe para Reinaldo. Chegou primeiro o goleiro Vegas. Esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo. Júnior. Para Tita, tem condição, ponteiro Tita, acompanha todo o ataque brasileiro. Sai o cruzamento, o toque de Ochoa, voltou para Sócrates, bateu mal. Tiro de meta para a seleção da Venezuela. O jogador brasileiro Reinaldo ficou reclamando na grande área ter sido empurrado pelo Ochoa. Repare na repetição e tire a dúvida. Tiro de meta para a seleção venezuelana. Cobrando a Costa. Corte feito pelo Luizinho. Jogou para cima. A descida Getúlio cortou pelo Brasil. Zico. Perdeu para a Costa. Também o Filomeno. Getúlio outra vez. Zico. Para Tita pela ponta direita. Reinaldo acompanha. Na esquerda, Éder pediu. Lançamento muito fechado. É direto à linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a seleção da Venezuela. Na marca de 8 minutos e meio. 1-0 Brasil. Nova opinião de Gerson. Era uma tentativa do jogador Salas na grande área do Brasil. Foi pilhado impedimento. O árbitro marcando contra a seleção da Venezuela. Getúlio. Ponteiro direito, Tita. Agora batendo em Carreiro. Botou para Batista. Zico. Marcado pelo Garcia. Toca de Reinaldo para Éder, vem pela esquerda, o ponteiro chegou por baixo, mandando Ochoa pela linha lateral. O Éder está querendo escanteio, mas a bola foi à linha lateral. Para Reinaldo, ela saiu fora. Reclamou Reinaldo, a falta, marcou o árbitro. Vai entrar Zé Sérgio, número 11, no time do Brasil. A primeira alteração no Brasil. Zé Sérgio à beira do gramado. Vai sair Éder, número 22, para entrar Zé Sérgio, número 11. E o Éder tem talvez a última chance no jogo na cobrança desta falta de linha de fundo. Sai o cruzamento. Gol! Sócrates, escorando o cruzamento de Éder. Na última participação do ponteiro esquerdo, o Éder no jogo. Jogando a bola na cabeça de Sócrates. Repare. E o gol do Brasil. Sócrates, número 9. 2 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Gerson.
Federação Nacional dos Esportes informa substituição na equipe da seleção brasileira. Saiu Robert, número 22, entrou Zé Sérgio, número 11. A marca de 11 minutos. 2-0 Brasil. Segundo tempo no estádio Serra Dourada. Torres. Levantamento para Garcia na grande área brasileira. Tirou Getúlio. Olha a sobra com Carreiro, pegou mal. Defesa fácil do goleiro Valdir Pérez. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. O time da Venezuela também vai mexer. Vai entrar Aguirre, meio campo, número 17. Aí o Brasil, toque de Zé Sérgio. Pelo setor direito, procurando Getúlio. Aí o cruzamento para a grande área. Outra vez, entrava na cabeça, Zico, tirou debaixo do gol. Gol de Dita para o Brasil. No bate-rebate, a sobra de Dita na pequena área. Gol de Dita, número 7 para o Brasil. A primeira cabeçada no chute depois de Zico, que o jogador Castro tirou de cima da linha. E o toque final de Dita para a seleção brasileira. 3 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Na marca de 12 minutos e meio. Brasil 3-0, Gerson. Sócrates fora de campo, sendo atendido pelo Dr. Neylon Lasmari por nocaute já aqui. Levantamento para Garcia, a presença do goleiro Valdir Pérez. Confirme a alteração na seleção da Venezuela, Raul Quadros. Entrou o número 17, Aguirre, que é meio campo, e saiu o número 10, Carreiro, no time da Venezuela. Júnior. Reinaldo. Tentativa do ponteiro Zé Sérgio. Lateral do Brasil. Toque de Luizinho para Júnior. Aí o Sócrates, à beira do gramado, já refeito, vai voltar à seleção brasileira. E o Dr. Neylon Lasmari explica o que houve com o Sócrates, enquanto o Sócrates pede para voltar a campo. Um torce leve no joelho esquerdo. Alguma coisa que possa preocupar, doutor? Não, foi uma bola prensada na hora do gol, mas está tudo bem, vai continuar o jogo. Dita na briga contra Aguirre. Bola saiu a lateral. Marcou bandeira amarela. Abel Neco. Getúlio. Dita para Getúlio, impedido. É impedido o lateral direito do Brasil. Esporte é competição. 81 ano do esporte na Globo. Estamos com 15 minutos no segundo tempo. O Brasil tem 3, a Venezuela 0. Sócrates. Corte feito pelo jogador Acosta. Número 8, Filomeno. Virando para Shoa. Filomeno. Aí o árbitro marcou falta contra o Brasil. Júnior. Luizinho. Chamou da presença do goleiro Valdir Pérez. Volta o Brasil com Getúlio. Oscar. Getúlio. 3-0, seleção brasileira. Reinaldo tentou de calcanhar em cima do Acosta, não deu certo. Cortou o Aguirre agora.
Salas, Acosta e o goleiro Vegas. É a festa da classificação brasileira para a Copa da Espanha. Brasil 3, Venezuela 0. Batista. Vai entrar Serginho, número 20, no time do Brasil. Lançamento pelo lado esquerdo. Procurando o jogador Febles. Boa jogada com Filomeno. Boa presença do zagueiro Luizinho da seleção brasileira. Getúlio. Batista. Getúlio. Está colocado o Luizinho. Getúlio fica com o lance com a bola dominada e agora sim passando para Batistas. Saindo bem a defensiva brasileira. Tita, autor de 2 gols do Brasil no Serra Dourada esta tarde. Júnior. Torcida incentivando a seleção brasileira. Júnior. Toque para Batista. Aí o Brasil. Getúlio. Aí o cruzamento. Vem Sócrates, o toque. Vegas mandou para a linha de fundo. Que cabeçada do Sócrates. Quase o 4º gol do Brasil no Serra Dourada. E ele levanta o braço e agradece o aplauso do público. Cobrança do escanteio. E a presença outra vez do goleiro Vegas. Passe errado feito pelo jogador Febles. Tita. Júnior. Toque de Zico, grande lance de Zico. Pintou o 4º gol, defendeu o goleiro Vegas, mas merecia o Zico. Que jogada sensacional. Levantando o público no estádio Serra Dourada. Repare que jogada de alta categoria do Zico. A complementação para a defesa do goleiro Vegas. Na marca de 18 minutos, nova opinião de Gerson. A entrada do Serginho, Gerson. Lateral brasileiro. Serginho com a camisa 20 à beira do gramado. Ao lado de Arnaldo César Coelho, que mostra o número de quem vai sair. Número 19, Reinaldo, sai fora e entra Serginho, número 20. Ai, muito aplaudido o jogador Reinaldo da seleção brasileira. Entra o número 20, Serginho em seu lugar. Aí o Serginho. A marca de 19 minutos, 15 segundos, tempo final. Venezuela tem essa chance com o jogador Aguirre. Está perto da bola também o Filomeno. Agora a falta é de muito longe, no meio da intermediária. Juiz novamente vai lá atrás do gol para chamar a atenção do pessoal que está fazendo cobertura ali atrás. Levantamento apenas na tentativa para Garcia, melhor para Oscar. Aí o Júnior. Vai para o jogo. Zé Sérgio lançando o jogador Júnior. Toca de primeira para Zé Sérgio. Aí o ponteiro esquerdo do Brasil. Aí o Zé Sérgio em cima do jogador Ochoa, perdeu. 3 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Jogador Gutierrez. Torres. Levantamento para Garcia, estava em posição de impedimento, anotou o árbitro. Getúlio. Aí jogando pela seleção brasileira. Trabalho de Sócrates com Getúlio. Zico.
Serginho. Aí o Serginho. Batista. Que tiro do Batista. Foi a linha de fundo. Tiro de meta para a seleção da Venezuela. Veja novamente o tiro de Batista. Uma boa jogada do ataque do Brasil. Mais um momento de muito perigo contra a seleção da Venezuela. O técnico Walter Roque, uruguaio naturalizado venezuelano, nas entrevistas que ele deu antes do jogo, o maior orgulho dele foi dizer que quando o jogador foi marcado por Djalma Santos. Até aí, nada demais, o Djalma Santos foi um belo jogador. E ele já jogou 5 vezes com essa contra o Brasil. Perdeu todas, de 5-0, 6-0 e agora de 3-0. Aliás, 4 vezes. Essa é a quarta. 3-0. Getúlio pela seleção brasileira. Passe para Zico, tem condição sim. Acompanhou o Serginho, olha a chance. Serginho perdeu o Serginho. Na jogada sensacional do Brasil, Zico deu com açúcar para Serginho. Perdeu o 4º gol a seleção brasileira. Aos 22 minutos e meio. 3-0. Brasil contra a Venezuela. Gerson. Agora o Sócrates reclama, quando o árbitro marca uma falta contra a seleção brasileira. Um toque de Sócrates, ele ficou reclamando que matou a bola no peito. O Sócrates não fez nada, ele matou a bola no peito, o juiz errou na marcação. Esporte é participação, 81, ano do esporte na Globo. Aí, inclusive, para você tirar a dúvida, o lance anterior do Sócrates. O Brasil se reorganizando pelo meio campo com o jogador Batista. Um passe para Zé Sérgio pela ponta esquerda. Perdeu para o Ochoa, é um bom marcador o Ochoa. O juiz marcou a falta contra a seleção da Venezuela. Olha o próprio Zé Sérgio se preparar para a cobrança. Olha o ponteiro Zé Sérgio. Batista. Levando também o Garcia. Todo o time da Venezuela atrás. Lançamento para Zico na grande área, melhor para o goleiro Vegas. Gutierrez. Cobrou o lateral Luizinho. Aí outra vez a seleção brasileira e a Venezuela vai mexer outra vez no time. Vai entrar o número 16, Castilho, centroavante. Vamos ver quem vai sair. Castilho. Tita. Batista. Você viu Salas, que tinha toda a condição. Bola dominada na grande área, deu esse pico. E o Brasil ganha o escanteio pelo lado canhoto. Cobrança com o Zé Sérgio. Do goleiro Vegas. Aí o goleiro da seleção da Venezuela. Lançamento na frente agora para Febles. Agora presença de Oscar, zagueiro central brasileiro. Veja, Getúlio. Tita. Júnior. Solto Zé Sérgio pela ponta esquerda. Aí o Zé Sérgio. Já levou uma chuva. Tentou bater no fundo, caiu. Pênalti. Está marcado pelo árbitro argentino. Cometido por Ochoa em Zé Sérgio. Pênalti marcado pelo árbitro, a seleção da Venezuela. Vai estar adotada a penalidade contra a
O Shoa fez o pênalti no ponteiro esquerdo brasileiro, Zé Sérgio. O tem a chance para marcar o quarto gol do Brasil. Houve ou não houve, Gerson? Cobrança do pênalti. É a chance do quarto gol brasileiro na marca de 26 minutos de jogo. Jorge Romero. Partiu Zico. Brasil! Zico! A cobrança com altíssima categoria. Tranquilo, Zico foi e bateu. 4 para o Brasil. Zico. 0 para a seleção da Venezuela. Que tranquilidade, hein, Gerson? Quando vai entrar o jogador Castilho na equipe da Venezuela. E sai o número 18, Gutierrez. Castilho, 16, centroavante, no lugar de Gutierrez, 18, ponta direita. Toque do jogador Castro pelo setor direito. Tentativa com o jogador Castilho. A primeira intervenção dele no jogo. Lateral para a Venezuela. Vai chegando o Filomeno para a cobrança. Arrecadação total. Castilho. Em a frente bloqueada. A bola sai a linha de lado. O outro manual para a Venezuela. Castilho outra vez para a cobrança. Bola na grande área para Garcia. Tiro de meta só para a seleção brasileira. Esporte é participação. 81, ano do esporte na Globo. Quando foi anunciada a arrecadação no estádio Serra Dourada, 24 milhões 328 mil cruzeiros. Público pagante, 34.229 pessoas. Vai novamente o Brasil. Zico, deixando passar para Batista. Sócrates. Tentativa de calcanhar para Batista. Tirou o quarto zagueiro, Acosta. Lançamento aqui na direita para Getúlio. Voltando o Brasil. Cruzamento fechado. Boa presença de Vegas. Onde estava lá o Serginho tentando conferir. A seleção brasileira deixa o estádio Serra Dourada após o jogo, direto para o aeroporto internacional aqui de Goiânia. Faz escala em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E está desconvocada quando chegar já em São Paulo. Ok para o camisa 17, Aguirre. Tentativa pela esquerda com Flebles. Tirando bem Getúlio. Lançamento para Serginho, também pedido. Esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo. A seleção da Venezuela fica sem força e até mesmo sem moral de tentar ir à frente. Procura matar o jogo por ali mesmo, no meio campo. Bola com Salas. Ninguém arriscou, ficou fácil para Oscar. 4-0 Brasil. Serginho.
Aí o comandante de ataque brasileiro. Júnior. Virando bem para Zé Sérgio. Vai para cima do Ochoa. Vou no primeiro. Aí o lançamento. Tentativa para Zico. Sócrates. Gol! O árbitro anula. Está anulado o quinto gol brasileiro. E o Sócrates ainda não percebeu ainda. Você tira a dúvida se houve ou não houve impedimento do Sócrates. A observação é do comentarista exclusivo da Rede Globo, Gerson. O que o juiz marcou, ou que ele quis marcar, marcou que o Sócrates teria levado a bola com a mão, o que não ocorreu. Aí vai a Venezuela à frente. Aí o ponteiro Castilho. Levantamento era para Garcia. Sobrando para Aguirre do outro lado. Virou bem Getúlio. Salas. Aí o cruzamento. Olha a chance, Filomeno bateu no travessão. E o juiz estava marcando o impedimento do Filomeno. Mas foi de qualquer forma um perigo contra a seleção brasileira. Você confere no replay da Rede Globo a jogada realmente perigosa do ataque da Venezuela. Logo após a jornada esportiva aqui no Serra Dourada, você, amigo da Globo, vai ficar com os Trapalhões. Serginho. Procurando Luizinho. Aí o quarto zagueiro brasileiro. Zico. Sócrates. Foi falta do Sócrates, apitou o árbitro da partida. Está anotada a falta contra a seleção brasileira. Esporte é participação. 81, ano do esporte na Globo. Quando vai saindo o jogador do Brasil, parece que o Edevaldo vai entrar no time brasileiro. Ele pelo menos deixou o banco. E também o Marola. Não, o Marola, o Edevaldo e o Edinho, os três que faltavam, que ainda estavam no Banco do Brasil, deixaram o banco para trocar de roupa, porque a seleção, como já dissemos, sai do estádio Serra Dourada direto para o aeroporto. É Sérgio. Lançamento para Júnior. Foi no fundo para Serginho. Tentou de calcanhar o Serginho. Chegou Ochoa e parou a bola para Vegas fazendo a defesa. Veja a chance do Serginho. Ele tentou alguém de calcanhar. Ninguém penetrou, a bola foi para o goleiro Vegas. Mais o lançamento pela esquerda com Febles. A jogada contra Batista. Aí da Venezuela, no toque Aguirre. Levantamento para Filomeno, toque de cabeça, Valdir Pérez. A bola bateu no travessão quando o Valdir estava batido. É só tiro de meta para o Brasil, repare. Pegando a bola no travessão de Valdir, que havia se esticado todo, mas não conseguiu tocar na bola. E agora falta contra a seleção da Venezuela. Continua 4-0 Brasil. Serginho. 35 minutos cravados, segundo tempo no Serra Dourada. Zé Sérgio. Levando bem a marcação do jogador Castilho. Aí o Zé Sérgio, bom lance individual, cruzamento, Serginho para a linha de fundo. Mas merecia entrar pela grande jogada do Zé Sérgio pela esquerda. Que lance, hein, Gerson?
Quando você revê a jogada de Zé Sérgio e a cabeçada do Serginho. E o Zé Sérgio já ganhou a torcida. Entre dois, outra vez Zé Sérgio, no fundo. Tentativa de Sócrates, bateu prensado, o juiz já marcou. Saída de bola, tiro de meta para a seleção da Venezuela. Esporte e Ação, 81, ano do esporte na Globo. A marca de 36 minutos, segundo tempo. 4 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Luizinho Júnior. Lançamento na direita para Getúlio. Alto Brasil, Zico. Olha o corte da defensiva da Venezuela, a recuperação de Batista. Passando o Júnior. Lançamento é para Sócrates. Ficou atrás do jogador Ochoa, melhor para o lateral direito. Recuperação de Júnior. Olha o Sócrates. Tentativa para Júnior. Puxou Ochoa, a bola foi para as mãos do Vegas. Brasil insiste, procura o quinto. Olha o Tita. Aí o Getúlio passou, recebeu livre. Tentativa direto do lateral Getúlio. Foi a linha de fundo, só o tiro de meta para a seleção da Venezuela. Próxima convocação da seleção brasileira, dia 2 de maio, apresentação dia 4, viagem dia 7 de maio para Londres, primeiro jogo dia 12, contra a seleção da Inglaterra em Londres, dia 15 em Paris contra a seleção francesa e dia 19 em Stuttgart, na Alemanha, contra a seleção alemã. Volta, desconvoca e dia 8 de julho, contra a Espanha, um amistoso em Salvador, na Bahia. Aí o zagueiro central, Getúlio. Luizinho. Depois do futebol, veja os Trapalhões aqui na Globo. Luizinho lançando para Tita. Lateral do Brasil. Getúlio. Batista. Zagueiro central, Oscar. Batista. Aí o Zico. Que lançamento para Júnior. Pintou o quinto gol do Brasil. Gol do Brasil. Gol de Júnior. Que lance de Zico para Júnior. Ele percebeu a penetração do Júnior pela área. O toque de Júnior consciente para o fundo do gol. 5 para o Brasil. Júnior. 0 para a seleção da Venezuela. Na marca de 39 minutos. Tempo final. A consideração de Gerson. 5-0 Brasil. Mas o pessoal da Venezuela reclamou barbaridade do bandeira amarela. E o lateral esquerdo, Salas, levou o cartão amarelo número 15. E o técnico Tele Santana quebra uma forma de trabalho. Ele fala à Rede Globo dessa sensacional vitória do Brasil. Melhoramos no segundo tempo, marcamos mais no campo adversário, mostramos um interesse maior no jogo e por isso o jogo ficou fácil. Está muito feliz, não, Tele? Encerrando com chave de ouro. Claro, a felicidade é completa, além de ter um bom segundo tempo, também uma vitória e conseguindo os 8 pontos. E fica agora a expectativa de todo o Brasil pela renovação ou não do contrato de Tele com a seleção brasileira, o que vai ser definido amanhã no Rio de Janeiro, na sede da CBF. E o que a gente pode garantir que é muito difícil. O Tele, o destino dele deve ser o Atlético Mineiro. Bola para o Ochoa. Ganhando a seleção brasileira. Luizinho.
Para Zé Sérgio. Ficou com ela Zé Sérgio. Júnior. Sócrates. Em Filomeno. Jogador muito habilidoso, Filomeno. Perdendo ali no meio para o Batista, que estava cobrindo a posição do Júnior. Mas houve a falta anotada pelo árbitro argentino, Jorge Romero. Batida de presente para o Batista. Júnior. Getúlio. Tita. Autor de 2 dos 5 gols do Brasil aqui no Serra Dourada. Oscar. Batista, Tita. Levantamento é para Sócrates. Melhor para o zagueiro central, Castro. Corrigindo Torres. Castilho. Torres. Ochoa. 42 minutos, 20 segundos. 5-0 Brasil. Fica a bola com Castro. Torres. E a bola sai à linha lateral. O árbitro marca para a seleção da Venezuela. Esporte é competição. 81, ano do esporte na Globo. Tentativa da Venezuela, só o tiro de meta para o Brasil. Júnior. Zé Sérgio. Para Serginho. Novo lateral brasileiro. O árbitro marcou falta em Serginho. Bateu o Tita. Saiu da ponta, agora foi para meia buscar jogo. Ficou muito isolado, uma boa parte desse segundo tempo. Tita pela ponta direita. Aí o Getúlio. Sócrates. Getúlio. Para Batista. Procurava o jogador. Zé Sérgio, houve o toque de Ochoa, a linha de fundo. O Brasil tem o escanteio pela ponta esquerda. A marca de 43 minutos e meio. Aí o Luizinho para a grande área. O último jogo do Brasil aqui no Serra Dourada, ele marcou um gol. Aí o cruzamento era para o Serginho, presença do goleiro Vegas. Uma indústria brasileira de automóveis cedeu, presenteou 8 carros à seleção brasileira. 3 foram sorteados hoje de manhã no Hotel Samambaia. E foram sorteados Carlos, Edevaldo e Oscar. Os outros 5 serão vendidos e o dinheiro rateado pelos jogadores da seleção brasileira. 44 minutos. Bola para Filomeno. Torres, Filomeno procurando a tabela. Presença do zagueiro Oscar. Getúlio. Batista. É observado a distância pelo Aguirre. O passe feito para Serginho. Getúlio. Oscar, 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela. E o técnico Tele Santana já deixou o banco do Brasil e já foi para o vestiário. Getúlio. Zé Sérgio. Aí outra vez Zé Sérgio. De perna direita, o cruzamento era para Serginho, tirou a Costa. Júnior. Aí por um lance individual, levou falta. É a falta cometida pelo Torres, camisa número 9 da Venezuela. E quem corre lá para bater é o Getúlio. Ele quer bater. Vamos ver se o Zico vai deixar. Zico já colocou a bola na marca, fica conversando com o juiz da partida. No final do jogo aqui no estádio Serra Dourada. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Vamos ver o Zico. Vai para a bola, batida. Vegas mandando a linha de fundo. O Brasil ainda tem um escanteio pela ponta canhota.
Prepare o jogador Zé Sérgio com Júnior. Saiu errado o cruzamento. Acabou. Acabou o jogo no estádio Serra Dourada. Brasil, 8 pontos. E o repórter Raul Quadros com a seleção brasileira no final desta festa. O Brasil a caminho da Copa da Espanha. Jogador Sócrates saindo de campo aqui. Gente querendo tirar a camisa. Sócrates, essa partida sensacional que o Brasil jogou. Não. Sócrates, para a Rede Globo de Televisão. Rede Globo de Televisão, Sócrates. Todo mundo quer tirar a tua camisa, quer tirar tudo de você. Essa camisa eu doei para uma instituição. Colocado o Salas. E o goleiro Vegas. É bom lembrar que no jogo em Caracas, também pelas eliminatórias, o Brasil venceu apertado por 1-0, o gol de Zico cobrando pênalti. Aí o Júnior na tabela, o jogador Gutierrez. Levantamento do uruguaio Filomeno Garcia. O Salas estava atrás pedindo bola, Garcia foi para o lance individual e caiu. O árbitro marcou a falta. Cometida pelo lateral direito Getúlio. No lado direito da grande área brasileira. Aí o goleiro Valdir Pérez já pedindo a barreira. Levantamento para Garcia. Boa presença de Valdir Pérez. A primeira jogada difícil contra o gol brasileiro. Éder. Reinaldo está impedido. Foi lançado. Levantou a bandeira vermelha. Carlos Espósito confirmou o árbitro Jorge Romero. O trio de arbitragem é argentino. Aí o jogador Filomeno. Garcia. Tentativa era para Carreiro na devolução. Deu corte de Tita. Lá vai o Brasil. Lançamento do primeiro para Reinaldo. Olha a chance, saiu o goleiro Vegas. Mas que passe para o Reinaldo. Na primeira boa jogada do ataque brasileiro. Grande enfiada de Zico. Volta o Brasil, Zico. Tentou o lance individual, parando no Filomeno. Tita está sentindo a perna. A 0 na Venezuela, já está impedido o atacante venezuelano Garcia. O árbitro mandou tocar porque o Brasil levou vantagem no lance. Está aí Sócrates. Deixando pelo setor direito, procurando Getúlio. Zico. Ali o camisa 10 do Brasil. Sócrates. Zico foi. Ganhou o lateral Salas. Filomeno. Abertura para Salas. Lançamento para Garcia, entre dois do Brasil. O toque de Garcia fácil para Valdir Pérez. A última vez que o Brasil jogou aqui no estádio Serra Dourada, ganhou de 6-0. Foi no dia 30 de outubro contra o Paraguai. 30 de outubro do ano passado. Era mais uma tentativa de Reinaldo. Toque a linha lateral. Devolução do Reinaldo para o Éder foi errada. Pegou Gutierrez com a bola e atrasou para o goleiro Vegas. Quarto zagueiro Acosta. Filomeno. Salas. Tentativa com o jogador Carreiro. Muito habilidoso, o Carreiro já deixou Getúlio batido. É para Filomeno. Melhor para o zagueiro central brasileiro. Recuperação da Venezuela com falta. Apitou o árbitro da partida, o argentino Jorge Romero. Repare Batista. Esse é o Júnior. Sócrates. Luizinho. Sócrates. Deu certo. Jogada individual de Sócrates. Éder. Júnior. A tentativa de primeira. Veio de...
Brasil já teve uma ótima chance. A marca de 5 minutos de jogo, a opinião de Gerson. Tita. Deixaram de Reinaldo, Sócrates, o goleiro defendeu de susto. Incrível outra vez. A deixada do Reinaldo para o Sócrates e a complementação para o gol. Quase deixam o Brasil em vantagem. Não fosse a ótima defesa do goleiro. E o Tele Santana aqui no banco ri e passa a mão pela cabeça. Mas ri, acha bom. Getúlio. Um bom início da seleção brasileira, entusiasmando o público em Goiânia. Aí o Júnior. Getúlio. Lançamento é para Zico. O que foi feito pelo Castro. Para o Filomeno. Saiu o lateral Salas. Torres. Febles. Agora para Luizinho. Tranquilo, o quarto zagueiro da seleção do Brasil. Lançamento de Éder, cumprido demais para Reinaldo. Melhor para o goleiro Vegas. Esporte é vida. 81 ano do esporte na Globo. A marca de 8 minutos, primeiro tempo, 0-0. Pegou de perna esquerda, fácil para o goleiro brasileiro Valdir Pérez. Movimentação de Sócrates pelo setor direito. Trabalho com Zico. Olha a Venezuela. Garcia. Salas. Outra vez a Garcia. A bola foi direto à linha lateral. É do Brasil. Se preparando o lateral direito, Getúlio. Aí o zagueiro central, Oscar. Júnior. Muita liberdade com o Júnior, principalmente nesse jogo onde a equipe da Venezuela naturalmente vai jogar retrancada. O próprio técnico da Venezuela disse que o esquema de hoje é para perder de pouco. Aí o Júnior. Tentativa era para Reinaldo. Passe foi mais para o lateral direito, Salas. Torres. Perdeu para Batista. Ochoa. Aí o zagueiro central, Castro. Gutierrez. Perdendo a bola para Júnior. Foi empurrado pelas costas o ponteiro esquerdo do Brasil, Éder. Ele agrediu o Éder e o Éder revidou. Está caindo o número 18, Gutierrez. O Éder sentindo a perna direita. Acontecendo a 3 minutos e meio o primeiro tempo. Júnior. Toque de Sócrates foi para o jogador Getúlio, pelo setor direito. Tentou a tabela com Tita. Melhor grande estrela do futebol venezuelano na atualidade e que é uruguaio naturalizado venezuelano. Ele tem 31 anos, é o mais velho da equipe e está naturalizado uruguaio. Aí a saída para o Brasil. Éder. Toque para Luizinho. Batista para Oscar. Vai descendo o zagueiro central brasileiro. Batista, que ontem jogou em Porto Alegre, defendendo o Internacional contra o Palmeiras e fez 2 gols. Está aí o Júnior. Presença de Salas atrasando para o goleiro Vegas. Recuperação de bola com o Brasil. Getúlio. Lançado pelo setor direito.
Dita. Aí o Sócrates. Zico ainda tentou, salvou o jogador Acosta. Recuperação de Júnior. Éder. Pisou na bola, foi para o lance individual. Vai o camisa 18. Gutierrez jogando pela linha lateral. Não foi da Venezuela. A bola bateu no jogador Júnior antes de ultrapassar a linha lateral. Ochoa para Carreiro. Um bom lance individual contra Batista. Nessa meta era para o ponteiro Garcia, estava impedido. Aí o zagueiro central, Oscar, trabalhando com Luizinho. Agora Júnior. A frente é para Reinaldo. Tentou a jogada contra Castro. Melhor para o jogador da Venezuela. Ochoa atrasando outra vez para Vegas. Agora atingimos o primeiro minuto deste início de espetáculo. E vale explicar para os telespectadores o seguinte: Salas número 15, Filomeno 8, 10 Carreiro, 13 Flebles e 18 Gutierrez não jogaram contra o Brasil em Caracas. Flebles tentando para cá.